Olá, eu sou o Dr. Carlos Almeida e dediquei minha carreira à saúde dos idosos. Ao longo dos anos, ouvi inúmeras histórias e um tema que surge com frequência é a mudança na dinâmica dos casamentos de longa data. Vamos explorar um assunto que muitos de vocês podem achar que ressoa profundamente, porque algumas esposas se tornam cada vez mais frustradas com seus maridos com o passar dos anos. Você já se perguntou por que parece que algumas esposas ficam cada vez mais frustradas com seus maridos à medida que o tempo passa? É algo real em muitos casamentos duradouros. Aquela forte conexão que vocês sentiam pode às vezes transformar-se em aborrecimento diário, ressentimento silencioso ou até mesmo raiva declarada. Mas por que isso acontece? Por que tantas mulheres após décadas de casamento se sentem distantes, esgotadas ou até amarguradas em relação à pessoa que escolheram para passar a vida? Neste vídeo, vamos investigar as razões profundas por trás dessa mudança, desde necessidades emocionais que se alteram até anos de frustrações não ditas. Existem padrões definidos que fazem os casamentos lentamente derivarem para a tensão. Muitas dessas mudanças ocorrem tão gradualmente que nenhum dos parceiros percebe o que está acontecendo, até que um dia o calor se vai substituído por ressentimento, frustração ou até arrependimento. Mas aqui está a boa notícia: entender esses padrões pode ajudá-los a ver as coisas com mais clareza, seja no seu próprio casamento ou no de outra pessoa. E ao identificar esses sinais, ainda há uma chance de mudar a direção, de se reconectar e de construir um relacionamento que seja bom, novamente. Fique comigo até o final, porque as razões por trás dessa mudança podem te surpreender. Estas não são apenas queixas cotidianas ou pequenas irritações. Existem fatores psicológicos e emocionais mais profundos em jogo, que moldam os relacionamentos há anos, sem que as pessoas percebam. E quando terminarmos, você poderá ver seu próprio casamento, ou até relacionamentos passados, sob uma nova luz. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, sugiro que o faça e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você gostar deste vídeo, por favor digite 1 nos comentários. Se não gostar, digite 0 nos comentários para que eu saiba e possa fazer vídeos melhores para você. Agora vamos começar. Número 1. Anos de trabalho emocional sem agradecimento. Uma das maiores razões pelas quais as esposas começam a se ressentir de seus maridos à medida que envelhecem é a questão do trabalho emocional. Anos cuidando do relacionamento, administrando a casa e zelando pela família, muitas vezes sem nenhum reconhecimento ou apreço verdadeiro. Trabalho emocional não é apenas sobre as tarefas físicas como cozinhar ou limpar a casa. É sobre o trabalho mental e emocional invisível que mantém um casamento unido. Lembrar aniversários, acompanhar os horários da família, ser aquela que apazigua as coisas quando há desentendimentos e sempre garantir que as necessidades de todos os outros sejam atendidas. Essas responsabilidades frequentemente recaem sobre as mulheres. E depois de décadas carregando esse fardo, o esgotamento se instala. Muitos homens pensam que só porque trabalharam duro para prover financeiramente fizeram sua parte. Mas o casamento é muito mais do que apenas dinheiro. É sobre esforço, sobre estar presente emocionalmente, sobre fazer uma mulher se sentir valorizada por tudo o que ela faz. Se uma esposa passa décadas cuidando de tudo, lidando com os filhos, administrando a casa, mantendo os eventos sociais, e o marido nunca vê ou reconhece verdadeiramente esse esforço, o ressentimento cresce silenciosamente. Pense em alguém como a Dona Clara, uma professora aposentada de 72 anos. Durante anos, ela conciliou a criação de 3 filhos, o trabalho em tempo integral e a garantia de que a vida do marido corresse tranquilamente. Em todos os feriados, ela planejava as refeições. Em cada aniversário, ela escolhia os presentes.
Ela se lembrava das consultas médicas, mantinha as amizades para ambos e garantia que a vida fosse confortável e organizada. Mas olhando para trás, ela percebeu algo. Ninguém nunca havia feito o mesmo por ela. Seu marido nunca perguntou se ela precisava de ajuda ou agradeceu pelas coisas que ela fazia. E agora, décadas depois, ela não sentia mais amor. Sentia-se exausta. O que torna o trabalho emocional tão frustrante é que ele é invisível. Uma mulher pode passar o casamento inteiro garantindo que tudo funcione bem. E se o marido nunca reconhecer esse esforço, ele nunca entenderá por que ela se tornou distante ou ressentida. Não é que ela mudou de repente, é que ela atingiu seu limite. Há também a questão de como o apreço muda com o tempo. Nos primeiros anos de casamento, pequenos gestos podem ter sido suficientes. Um obrigado, aqui um elogio ali. Mas após décadas de casamento, se um marido presume que sua esposa sempre cuidará de tudo, sem esforço da parte dele, ele cria um relacionamento onde ela se sente mais uma cuidadora do que uma parceira. E quando esse sentimento se instala, o amor começa a desaparecer, substituído por frustração e esgotamento emocional. A verdade é que as mulheres não acordam um dia e decidem se ressentir de seus maridos. O ressentimento é construído em pequenos momentos ao longo de anos, se sentindo invisível. E se uma mulher sente que suas contribuições emocionais passaram despercebidas por décadas, é natural que ela comece a se afastar. Se isso soa familiar para você, ou se você já se sentiu desvalorizada em seu relacionamento, você não está sozinha. Isso é algo que muitas mulheres vivenciam muitas vezes, sem perceber até que anos se passem. Número 2. Sentir-se como uma colega de casa, em vez de uma esposa. Com o passar dos anos, muitas esposas começam a sentir que estão vivendo com um colega de casa, em vez de um marido. E essa mudança pode ser incrivelmente dolorosa. Nos primeiros anos de casamento, há entusiasmo, paixão e uma profunda conexão emocional. Mas com o tempo, se ambos os parceiros param de se esforçar no relacionamento, o romance desaparece e o que resta é uma parceria que parece mais com duas pessoas, simplesmente coexistindo sob o mesmo teto. Para muitas mulheres, essa mudança não acontece da noite para o dia, é gradual. No início podem ser apenas algumas despedidas de boa noite perdidas, ou a falta de conversas profundas. Então as rotinas se instalam, os mesmos horários, os mesmos padrões, as mesmas interações superficiais, até que um dia ela percebe que ela e o marido não estão mais verdadeiramente conectados. Eles podem fazer refeições juntos, podem assistir TV na mesma sala, mas a intimidade se foi. Ela não se sente mais desejada, não se sente mais vista. Ela se sente como uma colega de casa, não uma esposa. Pense em alguém como a Dona Lúcia, uma enfermeira aposentada de 69 anos. Nos primeiros anos de seu casamento, ela e o marido riam juntos, faziam longas caminhadas e compartilhavam seus sonhos. Mas com o tempo as conversas ficaram mais curtas. Ele parou de perguntar como tinha sido o dia dela. Ele passava mais tempo assistindo TV ou sentado em silêncio. E eventualmente eles começaram a viver vidas paralelas, juntos, mas separados. A pior parte ele nem percebeu. Para ele nada havia mudado, mas para Lúcia tudo havia mudado. Essa mudança acontece em inúmeros casamentos, porque muitos homens presumem que uma vez casados, o trabalho está feito. Eles acreditam que simplesmente estar presente em casa é suficiente, esquecendo que os relacionamentos exigem esforço contínuo para prosperar. O que eles não percebem é que quando uma mulher se sente emocionalmente desconectada por anos, isso não a faz apenas se sentir sozinha. Isso a torna ressentida. As mulheres precisam de intimidade emocional, tanto quanto de intimidade física. Elas precisam se sentir queridas, apreciadas e engajadas em conversas significativas. Um marido que para de se esforçar, que para de flertar, que para de elogiar, que para de demonstrar interesse genuíno, lentamente se transforma em alguém
de quem sua esposa se ressente. Porque quando uma mulher não se sente mais desejada, ela começa a se perguntar: por que eu ainda estou aqui? Outra realidade dolorosa é que muitas mulheres tentam consertar isso antes de desistir. Elas mencionam o assunto, expressam suas necessidades, pedem mais conexão, mais afeto, mais atenção. Mas se esses pedidos são ignorados, se são recebidos com indiferença então lenta, mas seguramente ela para de pedir. E uma vez que uma mulher para de tentar se reconectar, a distância emocional se torna permanente. Se isso ressoa com você, você não está sozinha. Muitas mulheres passam por isso sentindo o peso de uma lacuna emocional que nunca esperaram em seu casamento. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas informações valiosas, por favor comente número 2 abaixo para eu saber que você está aqui. Seu engajamento me ajuda a continuar criando conteúdo que te apoia e te eleva. Número 3. Conflitos não resolvidos que se acumularam ao longo dos anos. Uma das razões mais prejudiciais pelas quais as esposas começam a se ressentir de seus maridos à medida que envelhecem é o acúmulo de conflitos não resolvidos. Pequenas discussões, decepções e mágoas emocionais que nunca foram verdadeiramente abordadas. Com o tempo, essas questões não resolvidas não desaparecem simplesmente. Elas se acumulam criando camadas de frustração que se transformam em ressentimento profundo. Muitos casais caem no hábito de ignorar problemas em vez de resolvê-los. Talvez comece com coisas pequenas, um comentário desdenhoso, um aniversário esquecido, uma discussão deixada no ar. No início, uma mulher pode deixar passar, pensando que não vale a briga. Mas com o passar dos anos, essas pequenas decepções começam a se acumular. Um pedido de desculpas esquecido aqui, uma expectativa não atendida ali. E em pouco tempo, ela percebe que o marido a magoou de 1000 pequenas maneiras, nenhuma delas grande o suficiente para romper o casamento por si só. Mas juntas, criam uma distância que parece impossível de cruzar. Pense em alguém como a dona Patrícia, uma contabilista aposentada de 74 anos. Ela era casada há mais de 40 anos, e por fora seu casamento parecia estável, mas por dentro, ela carregava anos de ressentimento. Ela se lembrava de todas as vezes que seus sentimentos foram ignorados, todas as vezes que suas necessidades foram minimizadas, todas as vezes que seu marido fez uma promessa que nunca cumpriu. Ela havia manifestado suas frustrações no passado, mas elas sempre eram descartadas com um "você está exagerando" ou "isso foi anos atrás, por que trazer isso à tona agora?". Com o tempo, ela parou de discutir, parou de esperar mudanças e parou de ver o marido como alguém que realmente se importava com seus sentimentos. Esse padrão é incrivelmente comum. Muitas mulheres guardam mágoas porque nunca receberam um desfecho. E quando um homem ignora ou minimiza repetidamente as preocupações de sua esposa, ele envia a mensagem, intencional ou não, de que os sentimentos dela não importam. Esse tipo de negligência emocional constrói ressentimento como nenhuma outra coisa. Outro aspecto perigoso do conflito não resolvido é a maneira como ele muda a forma como uma mulher vê o marido. No início de um casamento, há amor, admiração e um senso de parceria. Mas quando o conflito nunca é verdadeiramente resolvido, esses sentimentos positivos começam a desaparecer. Uma mulher que antes via o marido como seu melhor amigo pode agora vê-lo como alguém que simplesmente não escuta, alguém que ignora suas necessidades, alguém que com o tempo se tornou mais um adversário do que um parceiro. A pior parte: muitos homens nem percebem que isso está acontecendo. Eles presumem que se ela não está discutindo tudo, deve estar bem. Eles confundem silêncio com paz, quando na realidade o silêncio é muitas vezes um sinal de que uma mulher desistiu de tentar ser ouvida. Se você já sentiu que suas frustrações foram varridas para debaixo do tapete por anos, se você já se pegou pensando: por que eu deveria me dar ao trabalho de mencionar isso?
saiba que você não está sozinha. Isso é algo que inúmeras mulheres vivenciam. Número 4. Uma mudança de prioridades que a deixa insatisfeita. À medida que as mulheres envelhecem, suas prioridades e desejos evoluem muitas vezes de maneiras que seus maridos não percebem ou não se adaptam. O que antes parecia uma vida gratificante, criar filhos, administrar uma casa ou apoiar a carreira do cônjuge, pode começar a parecer um capítulo encerrado. Muitas mulheres chegam a um estágio em que desejam algo mais, seja uma conexão emocional mais profunda, crescimento pessoal ou um novo senso de independência. Mas quando seus maridos permanecem presos nas mesmas rotinas, alheios a essas mudanças, isso cria uma divisão dolorosa. Durante anos, muitas mulheres colocam seus próprios sonhos e necessidades de lado, em prol de suas famílias. Elas se concentram em criar os filhos, manter a estabilidade e garantir que todos os outros sejam cuidados. Mas quando os filhos crescem, quando a casa não exige mais o mesmo nível de atenção, elas olham ao redor e percebem que algo está faltando. E se seus maridos não cresceram junto com elas, se ainda esperam a mesma dinâmica de quando eram mais jovens, isso deixa muitas mulheres se sentindo presas em uma vida que não as satisfaz mais. Pense em alguém como a Dona Helena, uma bibliotecária aposentada de 68 anos. Durante décadas, seu foco foi sua família. Ela ajudava com os projetos escolares, planejava as férias em família e dedicava energia infinita para manter sua casa acolhedora. Mas agora, na aposentadoria, ela se viu querendo novas experiências. Queria viajar, participar de grupos sociais, dedicar-se a hobbies, para os quais nunca teve tempo. Mas o marido dela, ele estava perfeitamente contente em sentar-se em frente à TV todas as noites, desinteressado em explorar qualquer coisa nova. Sempre que ela sugeria fazer algo diferente, ele descartava dizendo: "Estou feliz do jeito que as coisas estão." O que ele não percebia era que ela não estava. É aqui que o ressentimento se constrói. Uma mulher que passou a vida inteira colocando os outros em primeiro lugar, começa a perceber que ninguém está fazendo o mesmo por ela. Ela começa a ansiar por uma vida que seja gratificante, mas se o marido se recusa a se envolver, a evoluir com ela, ela começa a vê-lo como um obstáculo, em vez de um parceiro. E essa mudança de percepção é o que transforma uma leve frustração em algo muito mais profundo. A questão não é apenas que as prioridades mudam, é que muitos não reconhecem essa mudança até que seja tarde demais. Eles presumem que suas esposas sempre estarão contentes em desempenhar o mesmo papel que desempenharam por anos, sem perceber que ela quer mais da vida agora. Quando uma mulher sente que está superando seu casamento, enquanto o marido permanece estagnado, isso cria um nível de desconexão quase impossível de reparar, a menos que um esforço real seja feito. Envelhecer deve ser um tempo de novas possibilidades, não apenas de rotina e repetição. Quando as mulheres sentem que ainda estão crescendo, mas seus maridos pararam, o ressentimento não é apenas sobre tédio, é sobre se sentir impedida de viver a vida que agora desejam. Se isso ressoa com você, se você já sentiu que suas prioridades mudaram, enquanto seu marido permanece preso em velhos hábitos, saiba que você não está sozinha. Isso é algo que muitas mulheres vivenciam à medida que envelhecem. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas informações valiosas, por favor comente número 4 abaixo para eu saber que você está aqui. Seu engajamento me ajuda a continuar criando conteúdo que te apoia e te eleva. Número 5. Falta de afeto emocional e físico. Uma das razões mais dolorosas pelas quais as esposas se tornam ressentidas com seus maridos à medida que envelhecem é a perda lenta mas inegável de afeto, tanto emocional quanto físico. Embora todo casamento evolua com o tempo, quando o afeto desaparece completamente, deixa muitas mulheres se sentindo profundamente indesejadas, não amadas e desconectadas da pessoa de quem antes se sentiam mais próximas. No início de um relacionamento,
Muitas vezes há calor, abraços, beijos pequenos, gestos de amor que fazem uma mulher se sentir querida. Mas com o passar dos anos, muitos maridos se acomodam, esquecendo que o afeto não é apenas uma fase do casamento, é uma necessidade para manter o amor vivo. Para algumas mulheres, o momento em que perceberam que as coisas haviam mudado não foi uma grande discussão ou um evento dramático. Foi simplesmente a lenta constatação de que os pequenos toques, os elogios atenciosos e o flerte brincalhão haviam desaparecido. Pense em alguém como a dona Sônia, uma secretária aposentada de 71 anos. Ela se lembrava de quando ela e o marido costumavam andar de mãos dadas, quando ele colocava uma mão gentil em suas costas, enquanto conversavam, quando ele lhe dava um abraço caloroso só por dar. Mas agora ele mal a olhava da mesma maneira. As conversas se transformaram em discussões práticas, sobre contas ou recados. Quando se sentavam no sofá juntos, pareciam estar a quilômetros de distância. Ela mencionou isso uma vez dizendo a ele: "Sinto falta de como as coisas costumavam ser." A resposta dele: "Estamos velhos demais para isso agora." E esse foi o momento em que ela percebeu que ele não via o problema de forma alguma. O que muitos homens não entendem é que afeto não é apenas sobre romance, é sobre segurança emocional. As mulheres não deixam de querer se sentir bonitas, adoradas, sentir que importam. Quando um marido para de demonstrar afeto, isso não faz apenas uma mulher se sentir solitária, faz com que ela se sinta invisível. E essa é uma das feridas mais profundas que um casamento pode infligir. Há também a questão de como a intimidade física muda com a idade. Muitos casais passam por períodos em que o desejo muda naturalmente, especialmente com problemas de saúde ou corpos em mudança. Mas o que muitas mulheres ressentem não é a diminuição da intimidade física, é a falta de esforço para permanecer emocionalmente conectado. Um marido que para de demonstrar afeto de pequenas maneiras, que não elogia mais, que nunca inicia o calor, lentamente cria um casamento onde sua esposa não se sente mais uma mulher, mas simplesmente uma coabitante. E aqui está a dura verdade: as mulheres não se acostumam com isso. Elas começam a ressentem o fato de que suas necessidades foram ignoradas, ressentem o fato de que seu anseio emocional foi descartado, ressentem o fato de que ainda anseiam por conexão, mas seu marido decidiu que o afeto não é mais necessário. Muitas mulheres tentam consertar isso antes de desistir. Elas dão a entender que querem mais proximidade, mencionam a falta de afeto, expressam sua tristeza. Mas se essas preocupações são ignoradas, desconsideradas ou ridicularizadas, eventualmente elas param de pedir. E quando uma mulher para de pedir amor, não é porque ela não o quer mais, é porque ela aceitou que não o receberá. E essa constatação lentamente mata qualquer sentimento que ela ainda tinha. Se isso ressoa com você, se você já sentiu a dolorosa solidão de um amor que não parece mais amor, saiba que você não está sozinha. Isso é algo que muitas mulheres vivenciam à medida que envelhecem, muitas vezes em silêncio. Número 6. Sentir que é tida como garantida. Uma das fontes mais profundas de ressentimento em um casamento de longo prazo é o sentimento de ser tida como garantida, de dar, sacrificar e demonstrar amor por décadas apenas para sentir que isso não é mais notado ou apreciado. Com o tempo, muitas mulheres percebem que as coisas que antes faziam por amor, preparar refeições, lembrar datas especiais, apoiar o marido nos desafios da vida, se tornaram expectativas em vez de gestos de cuidado. E quando o apreço desaparece, o mesmo acontece com o calor no casamento. No início de um relacionamento, muitas vezes, há gratidão. Um marido pode dizer: "Obrigado por fazer o jantar", ou "Aprecio o quanto você faz por mim." Mas com o passar dos anos, muitos maridos param de reconhecer esses esforços cotidianos, presumindo que a esposa sempre cuidará das coisas. E essa mudança de ser apreciada para ser esperada lentamente transforma amor
em ressentimento. Pense em alguém como a dona Nádia, uma diretora de escola aposentada de 72 anos. Durante anos ela cuidou de sua casa sem reclamar. Certificava-se de que as refeições favoritas do marido estivessem na mesa, mantinha a casa em ordem, agendava compromissos e cuidava das pequenas coisas que tornavam suas vidas mais tranquilas. Mas com o tempo, começou a notar algo. Ele nunca mais dizia obrigado. Quando ela se esforçava para fazer algo atencioso, era recebida com silêncio, como se fosse simplesmente sua obrigação. Um dia depois de passar horas preparando uma refeição, ela sentou-se, olhou para o marido e perguntou: "Você ao menos percebe o quanto eu faço por você?" A resposta dele, um encolher de ombros confuso. Esse foi o momento em que ela percebeu que ele havia parado de ver seus esforços completamente. Esse sentimento de ser invisível em seu próprio casamento é devastador. Quando uma mulher passa anos dando e dando sem nunca receber reconhecimento ou reciprocidade, isso a desgasta. E depois de tempo suficiente ela para de querer dar tudo de si. O problema real não é apenas que os homens param de demonstrar apreço. É que muitos deles não percebem o quanto suas esposas fazem em primeiro lugar. Uma mulher que passou a vida cuidando dos detalhes de uma casa, lembrando aniversários, apoiando emocionalmente o marido e mantendo o relacionamento unido, pode parecer bem por fora, mas internamente pode se sentir exausta, esgotada e completamente invisível. E aqui está a parte que muitos homens não entendem. O ressentimento não acontece por causa de um grande evento. Acontece por causa de 1000 pequenos momentos de se sentir desvalorizada. Quando uma mulher não se sente mais valorizada, ela começa a se retrair emocionalmente. Ela não ri tanto para de iniciar conversas, para de fazer as pequenas coisas que antes fazia com amor. Não porque queira punir o marido, mas porque simplesmente não tem mais nada para dar. O que muitos maridos não percebem é que o apreço não exige muito. Um simples obrigado, um ocasional "eu vejo o quanto você faz", ou até mesmo um elogio inesperado podem fazer uma mulher se sentir amada e notada. Mas quando essas palavras desaparecem completamente, o mesmo acontece com a conexão emocional. Se você já se sentiu como se estivesse dando infinitamente sem receber gratidão, se já se perguntou se seu marido sequer nota tudo o que você faz, saiba que seus sentimentos são válidos. Muitas mulheres passam por essa luta silenciosa, perguntando-se se seus esforços ainda importam. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas informações valiosas, por favor comente número 6 abaixo para eu saber que você está aqui. Seu engajamento me ajuda a continuar criando conteúdo que te apoia e te eleva. Número 7. Perceber que se distanciaram. Uma das razões mais dolorosas pelas quais as esposas começam a se ressentir de seus maridos à medida que envelhecem é a constatação de que simplesmente se distanciaram, que o homem com quem antes compartilhavam sonhos e risadas agora parece um estranho. Isso não acontece da noite para o dia. Acontece lentamente, ao longo de anos de rotina, negligência e falta de esforço para permanecer emocionalmente conectado. Um dia uma mulher olha para o marido e pensa: quem é essa pessoa e como chegamos aqui? Muitos casamentos começam com uma conexão profunda, longas conversas, objetivos compartilhados e o sentimento de serem verdadeiramente parceiros na vida. Mas com o passar dos anos, a vida interfere. Carreiras, filhos, responsabilidades e estresse começam a ter prioridade. E se um casal não faz um esforço consciente para crescer junto, eles inevitavelmente se distanciam. Para muitas mulheres, o primeiro sinal da mudança é a falta de conversa significativa. Elas percebem que elas e o marido não conversam mais como costumavam. Claro, eles podem discutir coisas práticas, contas, planos familiares, rotinas diárias, mas a conexão mais profunda se foi. A curiosidade sobre os pensamentos e sentimentos um do outro desapareceu. Ela pode tentar mencionar algo importante, mas em vez de se envolver,
Ele descarta com respostas curtas e indiferentes. Com o tempo, ela para de tentar. Pense em alguém como a dona Margarida, uma assistente social aposentada de 74 anos. Quando ela e o marido eram mais jovens, ficavam acordados até tarde conversando sobre seus sonhos, seus medos e seus planos para o futuro. Mas agora as conversas se tornaram superficiais. Quando ela perguntava a ele sobre seus pensamentos sobre algo importante, ele simplesmente resmungava em resposta, ou voltava a conversa para as notícias na TV. Quando ela tentava falar sobre seu próprio crescimento pessoal ou interesses, ele mal ouvia. E foi aí que ela percebeu que estava vivendo com alguém que não a conhecia mais de verdade. Essa desconexão emocional se torna ainda mais dolorosa quando as mulheres percebem que seus maridos não parecem se importar. Enquanto elas sentem profundamente a solidão, muitos homens continuam como se nada estivesse errado. Eles presumem que enquanto não houver conflito maior, tudo deve estar bem. Mas para uma mulher, a desconexão emocional é tão dolorosa quanto uma briga declarada. Isso a faz se sentir isolada, invisível e profundamente sozinha dentro de seu próprio casamento. Outra constatação comum é que eles não compartilham mais os mesmos interesses. Ao longo dos anos, muitas mulheres desenvolvem novas paixões, hobbies ou formas de pensar, enquanto seus maridos permanecem exatamente os mesmos. Ela pode querer viajar, aprender uma nova habilidade, ou se envolver em discussões profundas sobre a vida, mas se o marido se recusar a evoluir com ela, ela começa a se sentir presa em um casamento que não a satisfaz mais. A parte mais dolorosa. Muitas mulheres lamentam o casamento que já tiveram. Elas se lembram do homem que as fazia rir, que costumava segurar suas mãos, sem pensar que se importava com seus pensamentos e sonhos. Mas quando essa versão do marido desaparece, elas ficam com alguém que está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. E essa ausência é o que constrói o ressentimento. Aqui está a verdade. O amor não é algo que simplesmente acontece, é algo que precisa ser mantido. E quando um marido para de se esforçar para de aprender sobre sua esposa, para de escolher permanecer emocionalmente conectado, ele lentamente se transforma em um estranho, em sua própria casa. Se isso ressoa com você, se você já sentiu a dolorosa constatação de que você e seu marido se distanciaram, saiba que você não está sozinha. Muitas mulheres passam por isso muitas vezes, se perguntando se são as únicas a se sentirem assim. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas dicas úteis, por favor comente número 7 abaixo para eu saber que você está aqui. Seu feedback me ajuda a continuar criando conteúdo que te celebra e te capacita. Nota: o original pedia número 6. Aqui, mas o contexto é claramente sobre o ponto 7. Ajustei para número 7 para manter a lógica com os pedidos anteriores. Então, enquanto encerramos este vídeo, reserve um momento para pensar sobre o que conversamos. Muitas mulheres não acordam um dia de repente ressentidas com seus maridos. Esse sentimento se constrói ao longo de anos de frustrações, não ditas necessidades emocionais não atendidas, e a lenta constatação de que não estão mais sendo vistas, ouvidas ou valorizadas. Nem sempre se trata de grandes traições ou brigas dramáticas. Muitas vezes, são as pequenas e consistentes decepções que desgastam um casamento ao longo do tempo. Mas aqui está o importante a lembrar: ressentimento não significa que o amor acabou. Significa que algo precisa mudar. Muitas mulheres se sentem presas em silêncio, acreditando que suas emoções são complicadas demais para explicar, ou que é tarde demais para abordar essas questões. Mas nunca é tarde demais para ter conversas honestas, para exigir apreço, para reacender a conexão perdida, ou mesmo para escolher um novo caminho, seja qual for para você. Se você se reconhece em algum desses sinais, saiba que seus sentimentos são válidos. Você não está sozinha nessa experiência. Muitas mulheres passaram exatamente pela mesma jornada emocional e saíram mais fortes,
mais sábias e mais autoconfiantes. A chave é reconhecer que você merece se sentir valorizada em seu relacionamento. Você sempre mereceu e sempre merecerá. Agora eu adoraria ouvir de você. Qual desses sinais mais ressoou com você? Você já vivenciou esse tipo de mudança em seu casamento? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Eu realmente gosto de ler suas experiências e percepções. Obrigado por se juntar a nós hoje. Adoraríamos ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje e como planeja usá-la em sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-los. Ler seus comentários nos dá grande motivação e encorajamento. Se você gostou deste vídeo e o achou útil, por favor curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bom conteúdo para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo. A vida, especialmente o casamento, é uma jornada de constante crescimento e mudança. Assim como um jardim precisa de cuidados, um relacionamento também precisa. Não deixe que necessidades não ditas e questões não resolvidas se tornem ervas daninhas que sufocam o amor e a alegria do seu casamento. Nunca é tarde para começar a se comunicar, mostrar apreço e nutrir a conexão emocional que você e seu marido compartilham. Sua felicidade e bem-estar são importantes, e você merece se sentir valorizada e amada todos os dias. Agora me diga nos comentários qual desses pontos mais te tocou, e lembre-se de se inscrever em nosso canal para mais dicas e apoio na jornada da vida.